Fala, rapaziada do JS TV, beleza? Tá tudo bem? Cara, ontem surgiu as informações de que o Bahia teria interesse em contratar alguns jogadores experientes. A gente sabe que o movimento que está sendo feito aí pelo Bahia, um movimento muito característico e até anormal para o futebol brasileiro, mas super normal para um time que faz parte do conglomerado do Grupo City, né? A equipe do Bahia, meus amigos, está contratando jovens promessas, visando efetivamente uma revenda grandiosa. Valorização e revenda. É isso que está acontecendo. Sendo que um time jovem, ele pode dar muito certo ou ele pode dar muito errado. Porque um time, na sua grande maioria, jovem, você pode ter certeza absoluta que ele vai ter algumas nuances dentro de campeonato que precisa de atletas experientes, precisa de um elenco mais experiente para passar por determinadas situações dentro de um campeonato. E principalmente quando você vai disputar aí campeonato, a Libertadores, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que são duas grandes competições, né? E aí o Bahia parece que está se movimentando, né? Ontem surgiram alguns nomes, dentre eles o Veiga, que eu gosto muito, o Everton Cebolinha, outro nome que eu gosto muito, né? Mas surgiram dois nomes que me preocuparam. Um dos nomes eu já consegui fazer contato com o staff do jogador e com representantes do jogador para poder entender o que tem de verídico e o que não tem de verídico em relação a uma possível proposta do Bahia, e foi já de cara já negado que haja qualquer tipo de proposta do tricolor baiano. E o outro, né, eu também busquei algumas informações, mas não consegui. Surge como uma possibilidade para o Bahia. Dois jogadores, um volante e um jogador que joga pelos lados do campo, que também sabe fazer ali uma função de falso 9. O primeiro que eu estou falando é o Alan, cara. O Alan, volante do Flamengo, ele foi contratado aí por mais de 8 milhões de euros, né, na época que o Flamengo era dirigido pelo Jorge Sampaoli, que era apaixonado pelo Alan. Simplesmente não conseguiu se firmar em momento algum com a camisa do Flamengo, cara. Teve momentos que ele conseguiu, que a gente achou que ele até iria engrenar, que ele vai engrenar, sendo que ele não conseguiu engrenar, porque toda a mão que a gente achava que de alguma forma ele pudesse evoluir, né, acontecia alguma coisa física, ele ficava fora. E aí surgiu a informação que ele tem fascite plantar, e teve jogos importantes que era na altitude, ele não foi relacionado, porque por conta de condição física ele não pode jogar na altitude. Teve jogos importantes que foi era na grama sintética e ele não foi relacionado porque não pode, porque era grama sintética. Aí fica difícil, aí fica complicado. Então, me chamou a atenção o Bahia ter algum tipo de interesse nesse jogador. Saiu do jornalista lá da UOL, que me perdoe, mas fugiu o nome agora, que há esse interesse aí do Bahia, a gente procurou saber, e segundo informações do staff do atleta e também da Bertolucci Sport, não há qualquer tipo de negociação em andamento ou interesse oficializado do Bahia para contar com o volante Alan, tá bom, meus amigos? Aí o que acontece? Eu falei, pô, mas e aí, vai ficar no Flamengo? Existe alguma proposta em andamento? E foi confirmado que tem um clube que está negociando com o Alan, que é o São Paulo. São Paulo chegou forte para tentar tirar o Alan aí do Flamengo. Tá? Então a única negociação efetiva em andamento que tem nesse momento é do Alan com o São Paulo. E o Flamengo até tentou colocar o Marcos, né? Enfim, o volante Marcos lá do São Paulo, Marcos alguma coisa que me fugiu o nome também. Não é Marcos Paulo não, Marcos que era da Lazio, né? Enfim, que o Flamengo sempre quis trazer esse jogador lá da Lazio, sendo que não conseguiu a época, e depois ele acabou fechando aí com o São Paulo. Então surge essa possibilidade do São Paulo querer o Alan, né? E o Flamengo pode tentar trazer esse jogador aí lá do São Paulo. Eu lembrei não, eu pesquisei aqui, né? Marco Antônio, tá? Então o Flamengo sempre quis contar com o Marco Antônio, não é de agora. Então o Flamengo pode de alguma forma tentar aí persuadir a fazer uma troca do Alan com o Marco Antônio, mas em relação ao tricolor baiano, em relação ao Bahia, não há nenhum tipo de negociação envolvendo o Alan. Aí você me pergunta, Jonas, seria um bom reforço? Eu não gostaria, não. É um jogador que tu não pode contar, cara. É um jogador que tu não pode contar. Não estou discutindo questões técnicas aqui, ele é um bom jogador, mas é um jogador que você não pode contar, um jogador que não entrega nem 25 jogos no ano. O Bahia jogou 80 jogos. Imagina um jogador te entregar 20 jogos no ano. Então, assim, é um valor elevado. Se ele fosse para o Bahia, não iria por um salário qualquer, né? Não iria por um salário qualquer. Se ele levasse o salário que ele ganha aqui no Flamengo já para o Bahia, seria exorbitante, seria muito alto. E eu acho que é muita dor de cabeça. Tendo em vista a quantidade de jogos que tem. O Bahia vai jogar aí na Libertadores, pode jogar aí na altitude. Tem campeonatos tem jogos que vão jogar na grama sintética.
Enfim, ele não conseguiu em nenhum momento ele performar no Flamengo, não é porque ele é ruim, não. É por conta da condição física dele. A condição física dele é muito abaixo daquilo que se esperava quando ele foi contratado aí perante a equipe do Atlético Mineiro. Tá bom, meus amigos? E outra situação que eu quero trazer para vocês aqui é referente ao Júnior Santos, tá? Outro nome que surgiu no dia de ontem foi a possível contratação do Júnior Santos. Ele que fez uma temporada espetacular pelo Botafogo, depois foi comprado pelo Atlético Mineiro e ele não conseguiu jogar pelo Atlético Mineiro. É outra questão, teve lesões atrás de lesões, teve lesões graves. Eu vou trazer aqui para vocês aqui rapidamente. Ele que tem uma extensa carreira em vários times, no Ituano, jogou no Japão, né, até chegar no Botafogo. Ele veio do Japão para o Botafogo, depois teve passagem rápida pelo Fortaleza, até que chegou lá no Atlético Mineiro e não conseguiu performar. Ele está valendo hoje na casa aí dos 3,5 milhões de euros e é um jogador já com 31 anos, tá? Ele que é de Conceição de Jacuípe, tem 1,88 m, joga pelos lados do campo ali, pela ponta direita também, mas consegue fazer ali, às vezes, de falso 9. Ele pertence a EEL Assessoria, tá bom? EEL Assessoria, então pertence à equipe do Atlético Mineiro, tem contrato até dezembro de 2028. Só em questão aqui de histórico, né, enfim, pra gente tirar aqui, ó, olha as lesões já que ele teve no Atlético Mineiro. Ele teve, ó, só agora nessa temporada, só de 24 para 25, ele teve fratura na tíbia, 24 para 25, né, lesão na panturrilha que deixou ele 44 dias fora. Então, aí ele, na fratura da tíbia, ele ficou 67 dias. Aí a lesão na panturrilha, 44 dias. Teve outro problema muscular na coxa, 31 dias. Aí teve um problema nos flexores do quadril, 98 dias. Agora pelo Atlético Mineiro com o problema que ele teve no quadril. Então ele ficou muito tempo parado. Só nesse último período que ele não voltou até agora, tá? Ele continua contundido. Ele está contundido desde outubro de 2025, ainda não voltou. E foram 19 jogos que ele perdeu, praticamente um turno inteiro do Campeonato Brasileiro, sem o Júnior Santos jogar com a equipe do Botafogo. Então, só para você ter uma ideia, na temporada de 24 para 25, ele teve 4 lesões e perdeu 35 jogos. Perdeu praticamente todo um campeonato, né, de 24 para 25. E de 25 para 26, ele ficou 105 dias parado, teve 2 lesões e perdeu 21 jogos. Então, assim, é um jogador que preocupa a condição física dele. E também, com todo respeito, ele teve uma grande temporada que foi no Botafogo, mas antes e depois ele não conseguiu mais performar. Tá? A gente pode falar do Júnior Santos do Botafogo, mas antes do Botafogo era um jogador comum e depois do Botafogo em nenhum momento ele conseguiu voltar a jogar o que ele jogou naquele Botafogo do Almada, que estava todo mundo muito encaixado e jogando muito bem. Ele conseguiu performar. Depois daquilo ali, ele não conseguiu mais desempenhar um bom futebol. Então não vou ficar em cima do muro. Também acho que o Júnior Santos, assim como o Alan, são jogadores fisicamente problemáticos. Eu não acho que seria bons reforços. Tá? Mas Everton Cebolinha, né, que também tem questões aí físicas, mas é um jogador diferenciado que eu acho que vale a pena tentar, né? E o Rafael Veiga, para mim, é fora da curva, é um típico jogador que todo time que quer ser competitivo precisa ter, é o Rafael Veiga. Deixe seu like aqui no JS TV, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelma, esse é o JS, tamo junto e misturado, valeu!